Bom dia a todos. Caro senador Paulo Paim, senadora Amorim, é a segunda vez nos últimos 10 meses que eu venho a essa comissão, a primeira delas para anunciar a inclusão da doença falciforme no programa do Sistema Brasileiro de Transplantes, fato que muito repercutiu positivamente, e agora fui incumbido pela alta administração do Ministério, evidentemente levando em consideração a conjuntura que nós estamos vivendo hoje, de falar com vocês acerca do programa da hemodiálise e do transplantes. Acho que é a primeira apresentação. Pode ser agora, pode. Primeiro apresentar aos senhores a campanha que deve entrar no ar, não entrou no ar a semana passada. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês brasileiro da doação de órgãos no Brasil, e em função da conjuntura da reforma administrativa, nós não pudemos fazer pelo senhor ministro o lançamento oficial dessa campanha, que todos os anos o Ministério leva ao país, mas que deve estar entrando no ar, independente de qualquer questão, a partir de hoje. Pode passar eu sempre alguns fui, minutos assim, uma só. pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer mil coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas e tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas que consigam esse novo fôlego. Que precisa, para que as filas de espera para transplante diminuam, é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, Para a Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. De eu ser transplantado de rim, existem outros 2 depoimentos de outros órgãos, mas só para dizer a vocês que nós precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos, mas procurar enxergar a floresta e não apenas a árvore. Nós estamos vivendo no país um momento muito complicado, todos são testemunhas disso, e nós estamos aí conseguindo fazer com que garantimos o Sistema Único de Saúde, que é exatamente isso. O Brasil é o único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que assumiu o desafio a ter sistema universal, público e gratuito. Está correto isso? Não está? Existem inúmeros projetos tramitando para o fim da gratuidade no Sistema Único de Saúde. O SUS é hoje responsável por 4,1 bilhões de procedimentos de ambulatório por mês, 590 milhões de consultas médicas em 2014, 11,4 milhões de internações em 2014, o maior programa público de transplantes do mundo, e 98% do mercado das vacinas é movimentado pelo SUS, 19 milhões de procedimentos oncológicos e 2,6 milhões de procedimentos de quimioterapia feitos no SUS em 2014. Diante disso, nós temos ainda problemas, e nós não estamos dizendo isso que não tem o que ser feito, muito tem que ser avançado, mas porque 51% da população das capitais brasileiras está com excesso de peso, 23,6%, inclusive eu, sou hipertenso, 16,4% da população relatam consumo abusivo de álcool.
E temos um grande problema no país, assim como os outros países do mundo, de saúde pública, chamada doença renal crônica, que já foi dito aqui, basicamente enfrentado em sua maioria esmagadora com recursos públicos, né? Essa é a distribuição dessa doença: 25 milhões, 33 milhões de hipertensos, 7 milhões de diabéticos, né? E o Dr. Walter já mostrou anteriormente, essa é a evolução da doença, né? A perda progressiva e reversível da função renal, até chegar ao estágio terminal, onde é indicada a terapia renal substitutiva através da hemodiálise, da diálise peritoneal e do transplante. Qual que é o esforço que nós temos que cada vez aumentar? É transferir cada vez mais pacientes para o transplante e cada vez menos pacientes para a diálise. Agora, todos devem imaginar que isso é um pouco que enxugar gelo. Nós não temos, e eu acompanho a discussão do transplante há muitos anos, a ilusão de que nós vamos zerar a lista de espera para o transplante de rim, porque o número de pessoas que entram na lista e se transformam em renais crônicos cada ano é superior à possibilidade de doação, mesmo se não houvesse limitação orçamentária alguma. Isso é preciso ficar claro, não é? Toda a atenção voltada à terapia renal substitutiva tem que se inverter, porque hoje, praticamente, hegemonicamente, o que a gente tem é a hemodiálise, né? Existe realmente uma desarticulação do serviço de diálise com o restante da rede, um desconhecimento ainda geral do problema por gestores e também pela população. A porta de entrada continua sendo a emergência, nós não conseguimos mudar essa realidade. A alta prevalência dos fatores de risco para essa doença persistem na sociedade brasileira, né? E gera realmente, como já disse o representante da ABCDT, o início da terapia renal continua ainda em situação desfavorável, né? Essa é a produção de terapia de 2003 a 2014, a gente chama de produção, são os valores aplicados no pagamento de 2003 a 2014, de maneira que hoje nós chegamos, se contarmos apenas o recurso público, a 2 bilhões e 626 milhões de pagamento em relação a 2013, o que vão aí 14 anos de evolução, não é? E esses são os dados oficiais. E esse é o mapa do Brasil em relação ao acesso. É óbvio que nós gostaríamos que o mapa todo ficasse com a mesma cor, mas existem dificuldades de acesso em regiões, porque o país é um país continental, não é? Há uma realidade posta que não depende desse ou daquele governo apenas, mas de políticas de Estado robustas que a gente tem que construir junto. Na minha opinião, nós temos que ter muito cuidado nesse momento que nós estamos vivendo para não jogar, além da água da bacia, a criança junto, né? Então, o que há é um esforço muito grande do Ministério da Saúde e também de entidades denunciando, apesar dos problemas de gestão, o permanente subfinanciamento do sistema de saúde brasileiro, e nós lutamos para que isso se reverta, e isso é uma luta constante, não é? O grande esforço feito nessa gestão foi a inserção da doença renal crônica na rede de atenção à saúde, para prover as ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime a uma atenção integral, resolutiva, humanizada em tempo adequado, através da organização e desenvolvimento de uma linha de cuidado específica para a doença renal crônica. Acho que deve haver uma unanimidade aí entre as entidades médicas, eu fui presidente de uma delas, mas hoje existe uma política traçada para o doente renal crônico no Brasil, como bem disse aqui os que me antecederam, que foi, em 2014, a elaboração das diretrizes clínicas para o cuidado da pessoa com doença renal crônica, que foram feitas em parceria com todas as entidades que estão aqui, com a SBN, com a ABCDT, com a Anvisa. Essas diretrizes estão publicadas, e também a portaria 389, de 13 de março de 2014, que eu não estou entendendo por que não está implementada, porque a portaria está em vigor e muito da sua implementação depende da ação dos gestores de Estado e das próprias clínicas que oferecem os serviços ao Sistema Único de Saúde. Essa portaria, ela não
pelo que tenho conhecimento, ela não foi feita exatamente nos valores propostos, mas foi o que foi possível devido à limitação orçamentária do momento, e a implementação dela é uma obrigação do Ministério da Saúde e de todos os atores do Sistema Único de Saúde, que ele é dirigido de maneira tripartite, não é? Essa linha de cuidado estabelecida nessa portaria, basicamente, pressupõe algumas questões. Nós teríamos 3 tipos de unidades de atendimento. A unidade especializada em doença renal crônica, que seria o ambulatório, que seria um novo ponto de atenção, atendimento de média e alta complexidade e ofertar acompanhamento multiprofissional de pacientes com doença em estágio 4 e 5. A cada tipo dessa modelo de atendimento tem um valor de acréscimo aos valores propostos de maneira habitual. A unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia seria os serviços de nefrologia, que é a modalidade basicamente existente hoje, atendimento de alta complexidade e que oferta pelo menos uma modalidade de diálise. E a terceira será a unidade de atenção especializada ambulatorial, pessoas com doença renal crônica, que além do atendimento de média e alta complexidade, oferta acompanhamento multiprofissional com pacientes em estágio 4 e 5, e matricia esses pacientes com as equipes de unidades básicas de saúde, não é? Seria uma classificação, o Ministério passará o incentivo financeiro mensal de forma de custeio ao gestor local, para fazer jus a essa portaria, né? E ainda publicou a portaria 1331, alterando os valores da remuneração. Todos os procedimentos relacionados ao acesso vascular para diálise tiveram um aumento em mais de 100%. O procedimento de diálise peritoneal teve um aumento de 112%. E criou-se um procedimento de hemodiálise específico para criança de menores de 12 anos. Todas essas propostas vieram desse grupo de trabalho e estão em vigor. Existe um grande desafio, que já foi dito e a gente concorda, que é ampliar o acesso enormemente à diálise peritoneal. O desafio tem a ver com as próprias distâncias em que nós temos que vencer no Brasil. Esse não é um desafio apenas para a hemodiálise, mas também um desafio do Sistema Único de Saúde, assim como existe um esforço de atuar também na prevenção, né? Se a gente olhar aqui, em janeiro de 2013, nós tínhamos 4,8 milhões de remédios sendo distribuídos gratuitamente, em janeiro de 2014, 5,8, e agora em janeiro de 2015, 7 milhões de medicamentos, basicamente através do programa Farmácia Popular, para diabetes e hipertensão, atingindo 22,5 milhões de pessoas atendidas desde o início do programa. De maneira que existe esse esforço, e aqui pode ser evidenciado, de 2002 a 2014, os volumes de recursos em valores repassados em bilhões de reais para o repasse para os gestores dos estados. Então, se em 2002 nós repassamos 12,5 bilhões, nós fechamos o ano de 2014 repassando quase 70 bilhões para os estados brasileiros. De maneira que há um esforço também, apesar da persistência dos recursos terem que aumentar, na nossa opinião, há um esforço de aumentar cada vez mais esse repasse. Nós esperamos, e isso vocês podem ter acompanhado pela imprensa, que nós não tenhamos um resultado de 2015 menor que esse, porque, segundo as informações que nós temos, o SUS entra em colapso em agosto de 2016, caso o cenário econômico do país não melhore. E essa é uma coisa que atinge a todos os setores do Ministério da Saúde e do Estado brasileiro. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Isso em relação à hemodiálise, eu também concordo que é preciso avançar muito nesse tema. Agora, em relação aos transplantes, meus amigos, que é absolutamente a área que eu trabalho dentro do Ministério da Saúde, para concluir, eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, e nós fechamos 2014 com 14 doadores por milhão de população. O SUS oferece assistência integral aos exames preparatórios. Vou pedir só mais 2 minutos para a gente. Oferece o procedimento cirúrgico, o acompanhamento do paciente e o medicamento pós-transplante. De maneira que nós ampliamos nesses anos, e muito. Eu gostaria de discordar, e vou fazer isso, e nós temos como provar, não é? Nós não tivemos
e é preciso ficar claro, o pior semestre de doadores esse semestre. Eu não sei qual é a fonte, mas a fonte oficial dos dados do Brasil emanam das centrais dos estados e do Ministério da Saúde. Esse é o número de doadores efetivos de órgãos em 2013 e esse é o número de 2.710 de 2014. Esse semestre... não está aqui no slide, mas nós tivemos o melhor semestre de toda a história do SNT em número de doadores efetivos de órgãos. O sistema brasileiro continua subindo. Esse é o dado oficial, é um dado publicado pela newsletter Transplantes da OMS. O último dado publicado de 2014 mostra que o Brasil passou, inclusive a Argentina, no número de doadores por milhão de população. Só para uma comparação, aqui vocês vejam o número de doadores efetivos por milhão de população em países desenvolvidos. Aqui está o Brasil, não é? Aqui está os Estados Unidos. O que é diferente do Brasil e dos Estados Unidos e de vários países que estão aqui? O sistema brasileiro é público, não é? Se a gente tira os Estados Unidos, que tem um sistema privado de doação e transplantes, e coloca o Brasil... Como eu já disse, nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo. Não é? Só que, se a gente for para comparar, a Espanha tem 35,9%, a Croácia tem 35,1%, Santa Catarina tem quase o mesmo índice da Croácia, Distrito Federal tem 28%, a Ilha de Malta tem 30%, Portugal tem 27%, Bélgica 26%, Estados Unidos 26% e o Ceará tem um índice praticamente igual ao dos Estados Unidos. A França tem 25,3 doadores por milhão de população e assim por diante. O que demonstra que o nosso país é um continente e em inúmeros locais do Brasil nós temos índices tão ou melhores do que em outros países do mundo. O que não quer dizer que nós não tenhamos que avançar. Em relação aos transplantes, da mesma maneira, o Brasil sozinho fez, o ano passado, 7.635 transplantes. Se a gente tirar os Estados Unidos daqui, nós fazemos mais transplantes que todos esses outros países do mundo. Aqui, transplantes realizados na América Latina, só para vocês terem a dimensão do Programa Brasileiro de Transplantes. Só o rim o Brasil realiza 47% dos doadores dos transplantes renais na América Latina. Vejam a pujança do sistema de transplantes brasileiro. No caso de fígado, o Brasil realiza 65% dos transplantes da América Latina, 52% dos transplantes de coração, 44% dos transplantes de pulmão, 63% dos transplantes de fígado e 33% dos transplantes de intestino. Então, e essa é a curva dos transplantes de órgãos sólidos no Brasil, que vocês vejam, desde 2012 a 2014, 12 anos de estatística, e esses dados eu chamo a atenção que tem nome e CPF. Né? Nós temos um crescimento continuado, particularmente depois de 2010. Mas, apesar disso, nós precisamos melhorar. Isso que o Dr. Walter falou é verdade. Existem regiões no Brasil, assim como a diálise, que nós precisamos aumentar o número de transplantes. Nós gostaríamos que o mapa todo tivesse essa cor, que todas as pessoas tivessem o mesmo acesso ao Programa Brasileiro de Transplantes, como de resto o mesmo acesso à saúde. Então, para concluir, nós achamos que nós precisamos muito que caminhar. Agora, nesse momento, é um momento da gente evidenciar cada vez mais a pujança e a força do nosso sistema. Eu, no SNT, tive notícias de alguns estados brasileiros, sobretudo o estado do Ceará, que tem faltado imunossupressores para o programa de transplantes. Isso realmente é um absurdo. O Ministério da Saúde tem repassado religiosamente os recursos para os estados brasileiros e não se pode permitir a falta de medicamentos no pós-transplante. Existe uma questão que também o representante da SBN falou, que é o problema do aumento do valor do pós-transplante. Nós tivemos, nesses últimos 3 anos, aumento em toda a cadeia de transplante dos valores pagos pelo Ministério. Faltaram alguns quesitos. Esse do pós-transplante está realmente programado para ocorrer com a revisão da portaria 845, que vai incluir o programa de acompanhamento pós-transplantes no valor, no aumento. Agora, infelizmente, nós não temos, e eu não sou ministro, a liberdade e o poder de dar os aumentos, muitas vezes necessários, e que a gente gostaria, não só para a área de doença renal crônica, mas de vários lugares e áreas do SUS. E reitero que nós precisamos ampliar o financiamento do Sistema Único de Saúde e melhorar a gestão nas regiões do Brasil. Por exemplo, Mato Grosso. Eu estive em Mato Grosso 3 vezes. Inclusive, oferecemos
apoio direto de Brasília para a instituição de equipes de transplante renal no Mato Grosso e, infelizmente, nós não conseguimos retornar o programa de transplante no Mato Grosso. Existiu uma situação em um hospital no Mato Grosso em que o paciente doador de rim teve óbito depois do procedimento de doação, doador vivo. Uma coisa impensável em qualquer programa de transplante que forçou o Sistema Nacional de Transplantes a diminuir ou cancelar o credenciamento desse serviço. Existe um esforço muito grande que a gente amplie os transplantes no país inteiro, assim como a doença renal crônica. Muito obrigado a vocês.